por causa do tempo. Bem, desde já queria agradecer em nome da nossa equipa estarem aqui presentes e também aos recursos humanos que realmente lançaram este desafio deste tema e que nós tínhamos pensado de uma forma também... E a qualidade, graças também o Nuno Pinheiro. Sim, e o Nuno. E a qualidade, eu ia dizer, além da qualidade também, porque nós tínhamos pensado na equipa fazermos isto em termos da questão sociocultural, já tinham alguns temas que já tinham sido abordados e esta componente técnica, realmente acho que estávamos todos em sintonia quando a qualidade e os recursos humanos nos lançaram o desafio deste para coordenadores. Eu quando agora mandei, portanto, uma lembrança para todos, escrevi aí uma frase que vou só para relembrar, que eu escrevi, que era: para que é que serve o conhecimento se não se partilha? Para que é que serve a experiência se não a transmito? Para que é que serve a inteligência se não a uso? E para que é que servem as teorias se não as pratico? Portanto, estas foram as palavras com que enviámos a lembrança de convite para estarem connosco neste momento. Eu acho que nós achamos que a palavra partilha é um dos objetivos de Share Talks, portanto, deste fórum, a partilha de conhecimentos, experiências e práticas, e também foi a nossa intenção ao longo de todas as edições, todas as escolas da Rumos Educação, que tivessem uma participação ativa e quantitativa nas diferentes áreas. Assim foi definido como tema geral para esta edição práticas e estratégias na coordenação / direção de curso, porque algumas escolas têm a terminologia, para aqueles que não sabem, de coordenadores de curso e outros de diretores de curso. Esta edição é dirigida essencialmente para a componente técnica e tecnológica, mas, como todos sabemos, tem que ser articulada com todas as áreas do plano curricular. Nós sabemos que uma das missões do coordenador ou diretor de curso é definir, ouvir dos parceiros toda a estratégia do curso, também promovendo a empregabilidade e as competências para dar respostas cada vez a uma sociedade e a um trabalho cada vez está mais dinâmica. Os nossos colegas que fizeram o favor de aceitar este desafio e participar nesta edição com as suas experiências e na comunicação dos parceiros de uma forma global, melhorias também, eficácias no acompanhamento da formação em contexto de trabalho, estratégias pedagógicas focalizadas também na aquisição de competências que possam vir a responder às exigências e limitações do mercado de trabalho. Vamos fazer com que esta sessão seja mais interativa, ou seja, dinâmica. Assim convidamos que em qualquer momento que entendam, vocês possam intervir e com o colega que está, portanto, a fazer a sua partilha. A primeira pessoa que irá fazer parte é o nosso colega Paulo Leitão, que vai falar um bocadinho da sua experiência na articulação com as organizações e colocação em estágios. Eu pedi-lhe um verbo, portanto, para conhecermos um bocadinho também, que é importante, é um colega da EPB, que diz que está desde a década de 90 na EPB do século passado, é professor de Economia, atual coordenador de curso de Contabilidade e depois de já ter tido algumas funções de Comércio e Marketing, Serviço e Gestão, nos períodos em que integraram a sua oferta formativa. Tema tem como lema profissional descomplicar. O seu objetivo diário é tornar a escola num espaço mais preferido dos alunos. Em termos pessoais, gosta de ouvir música, que quase ninguém ouve, ainda gostávamos depois de saber qual é, e de escrever muito mais do que ler. Depois temos aqui o nosso colega, o Fernando Ribeiro, da Digital, que é coordenador tecnológico na Escola Digital. Tem uma das suas preocupações o acompanhamento dos alunos em estágio de uma forma eficaz e numa perspectiva de otimização dos processos de suporte ao estágio, e batizou a sua intervenção como Fast Track para estágios. Mas vamos conhecer um bocadinho mais de Fernando, só um bocadinho. Ele foi criado em Setúbal, terra de pescadores e de choco frito. Nesta hora é mau, estamos a falar disto. Gosta de viajar a pé e descansar em esplanadas. E agora, já que falamos em gastronomia, aproveito para apresentar o nosso colega Álvaro Diniz Mendes, que nós normalmente dizemos Diniz. Há 4 anos está como coordenador do curso de pastelaria e padaria do Paulo de Guimarães.
da Profitecla, tem desenvolvido a sua atividade no âmbito da filosofia alimentar e pedagógica de jovens, através de 2 projetos paralelos que muitas vezes se tocam: o restaurante vegetariano Cor de Tangerina e a escola profissional no Paulo de Guimarães. Faz da alimentação consciente e da orientação de jovens o seu lema de vida. Cultiva gostos alternativos, traduzidos em diversas culturas, em busca de novas combinações, apelando a todos os sentidos. E aqui fica uma inconfidência. A sua curiosidade não fica só pela gastronomia, mas vai muito além, passando também pela apreciação da música étnica e colecionador de vinis. Então, deu à sua apresentação, aqui à sua partilha, mapas pedagógicos do sentir ao sentido. Convido-vos a sentarem-se nesta mesa, que poderemos chamar uma mesa redonda, em que vamos partilhar, ouvir, intervir e sentir. E por que não? Fabricar um café, um chá ou um simples copo de água. Portanto, vamos a isto. Muito obrigada. Paulo, se não te importas, vamos seguir aquela rotina que já dissemos. Combinamos. Ok. Okay? Suponho que já não preciso fazer uma apresentação, não é? Não. Eu já fiz. Eu já fiz de forma a vos surpreender com algumas coisas, surpreender os colegas que também não conheciam, que eu acho que é importante também conhecerem algumas coisinhas mínimas que traduzam um bocadinho o perfil de cada um. Paulo. De facto, estou aqui na Escola Profissional de Braga desde o século passado, portanto ainda desde a década de 90. Eu falando sobre a articulação da nossa escola com as empresas, eu dividiria esta articulação em três partes. Por um lado, os núcleos de competências que nós temos na escola desde há muito tempo, e esses núcleos de competência fazem, sobretudo, o apoio a instituições que solicitam a nossa parceria, sobretudo os cursos de secretariado e de design gráfico, sobretudo no apoio a eventos como exposições, feiras, congressos, e eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Altice Fórum aqui de Braga, ou do Hospital de Braga, onde muitos dos nossos alunos colaboram ao longo do ano letivo. Depois, como segundo ponto de articulação que nós temos com as empresas, eu diria os momentos de defesa das PAPs. Porquê? Porque o júri que nós convidamos e que tentamos que todos os anos seja diferente, ou oriundo de empresas diferentes, nos dá um feedback que nós consideramos muito importante, que é um feedback que nos permite verificar, sobretudo, se o nosso currículo está ou não está ainda em linha com aquilo que as empresas necessitam e se os nossos alunos têm competências técnicas e pessoais que estejam em linha com aquilo que é o desejo das empresas na atualidade. E esse feedback é, de facto, muito importante e usamos normalmente os momentos de PAP, os momentos de defesa de PAP, para fazer, digamos que, uma monitorização do nosso estado ano a ano, não é? Porque as coisas vão evoluindo e nós temos que perceber que elas evoluem, não podemos ficar no século passado, como eu estou aqui na EPB. Depois, a fatia maior da articulação que nós temos com as empresas é, de facto, o momento de formação em contexto de trabalho. E esse processo da FCT, nós aqui na escola, não sei como será nas vossas, eventualmente poderá ser assim ou não, mas nós temos os dois momentos de FCT, o momento de formação em contexto de trabalho das turmas do segundo ano, que é desenvolvido durante 250 horas, e o momento de FCT do terceiro ano, que engloba 400 horas. E isto implica que, sendo nós 9 coordenadores de curso, porque são normalmente 18 as turmas que vão estagiar, faz com que nós tenhamos que trabalhar para a inserção de cerca de 300 alunos por ano no tecido empresarial de Braga, e literalmente invadimos as empresas de Braga com os nossos alunos nos diferentes cursos. Ora, nós temos um processo, e esse processo faz com que os anos letivos realmente ocorram com uma rapidez enorme. Porquê? Porque nós iniciamos isto tudo em janeiro. Nós, em janeiro, o que é que fazemos?
a direção da escola faz um contacto institucional com um grupo de empresas com os quais trabalhamos. Nós temos uma base de dados com 3, 4 centenas de empresas que são contactadas pela escola, é indicada a oferta formativa ao nível dos estagiários que temos para o ano letivo em curso. E isso faz com que durante o mês de fevereiro, sobretudo durante o mês de fevereiro, nós comecemos a receber bastantes respostas das empresas e possamos alimentar uma outra base de dados, que é uma base de dados que é constituída pelas intenções de acolhimento. Portanto, nós vamos recebendo intenções de acolhimento e os 9 coordenadores de curso, a partir daí, vão começando a fazer, digamos, a alocação dos estagiários a essas empresas. Normalmente, há cursos que em 2, 3 semanas aquilo fica fechado, portanto, as intenções das empresas absorvem rapidamente os alunos. Num ou noutro caso, os coordenadores de curso têm que socorrer-se de outras empresas, fazer eles os contactos diretos e captar novas empresas, até porque é importante captar novas empresas para a nossa base de dados, para que ela fique alimentada com empresas realmente novas e possamos ter no ano seguinte uma base de dados ainda maior. Depois deste processo, nós, no mês de março, inícios de abril, temos que fazer uma reunião juntamente com a direção, para quê? Para fazer a distribuição dos alunos pelos professores da escola. Como nós habitualmente temos muitos alunos, nós temos que fazer a distribuição dos professores acompanhantes por grupos de alunos. Era desejável que fossem apenas professores da componente técnica, mas de facto não é possível e todos os professores da escola acabam por acompanhar um número de alunos, pode oscilar entre os 10, 15. Depois, durante o mês durante o mês de abril, nós fazemos a preparação dos estágios dos alunos do terceiro ano. Ou seja, nós durante o mês de abril preparamos a documentação que os alunos precisam de levar para as empresas, nomeadamente protocolos e a caderneta, que é aquela caderneta que nós retiramos este ano aqui na EPB pela primeira vez, que nós retiramos do EPRO, e fazemos a apresentação dos alunos nas empresas. Portanto, o coordenador leva os alunos às empresas e faz a primeira integração para que no mês seguinte, portanto no início de maio, o aluno entre na empresa e já tenha uma integração que foi feita previamente. Este momento de apresentação dos alunos não é só importante para que os alunos conheçam a empresa e as pessoas que a compõem, mas também para que o aluno fique a perceber quais são os autocarros que tem que utilizar, eventualmente os locais onde pode almoçar, portanto as questões mais logísticas. Nós repetimos exatamente a mesma coisa no mês de maio. No mês de maio nós fazemos a mesma coisa, mas para os alunos do terceiro ano, do segundo ano, porque esses estagiam apenas durante o mês de junho e julho, e portanto temos que voltar a levar agora os alunos do segundo ano e preparar a documentação que eles terão que levar no mês de julho, no mês de junho. Depois, os acompanhamentos. Bom, os acompanhamentos que são feitos por todos os professores da escola, todos os professores da escola estão envolvidos nesta dinâmica. Para as turmas do segundo ano, normalmente, nunca menos de 4, ou seja, cada professor acompanhante deverá passar pela empresa e ter reuniões com os orientadores, com os monitores da empresa, pelo menos 4 vezes. Sendo que a primeira deve ser na primeira semana, logicamente, para que o aluno se sinta minimamente protegido e se sinta integrado, e a última deverá ser entre a penúltima e a última semana, onde os professores acompanhantes têm que recolher a avaliação dos monitores. E este processo às vezes é complicado, porque como são meses de verão, nós temos que marcar isto com alguma antecedência, porque algumas das pessoas das empresas marcam férias para a segunda quinzena de julho e isto pode nos atrapalhar depois as contas de recolha das avaliações.
Isto é feito para as turmas, logicamente, para as turmas do segundo e para as turmas do terceiro ano. Depois disto, fazemos uma reunião com os alunos. Nos últimos dias de julho, reunimos com os alunos e tentamos perceber o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, temos um feedback da situação geral. E ainda depois disso, fazemos um conselho de turma que tem como único ponto de ordem de trabalhos fazer a ratificação das classificações da formação em contexto de trabalho. Uhum. E chegamos realmente chegamos rapidamente ao dia 31 de julho, que é normalmente o último dia do ano letivo. É este o nosso procedimento. Eu não sei se é um procedimento semelhante ao vosso, mas é um procedimento que nós temos, porque habitualmente somos uma escola com muitas turmas e isto implica esta logística. Eu quase que falei sempre mês a mês e isto é que nos faz... isto é que nos leva a crer que os anos letivos passam realmente muito rápido, porque em cada mês nós temos uma carga, para já não falar de outras coisas, não é? Porque temos outras situações para além da FCT, como por exemplo a PAP, que também nos dá bastante que fazer e que nós procuramos em alguns cursos, nomeadamente nos cursos de serviços, que as defesas de PAP sejam ainda no final do mês de abril, portanto, para que os alunos possam ir para estágio já com este assunto resolvido. Eu não sei se fui claro ou se fui rápido, mas é basicamente esta intervenção serviria sobretudo para explicar os nossos procedimentos habituais. Uhum. E dentro do possível penso que expliquei, não sei se é idêntico ao vosso ou se quiserem algum esclarecimento, sim. Claro, isto só para também lançar aqui depois a ponte, e tu lanças a ponte depois para o colega seguinte, mas de qualquer maneira gostava que, se bem entendi, pelo menos da minha parte, portanto, há várias pessoas e vários órgãos da escola nos processos de articulação, nos processos de colocação dos alunos, não é? Em estágio, em atividades, portanto, no fundo, essencialmente aqui que estamos a falar em formação em contexto de trabalho, e o papel do coordenador, segundo eu entendi, é no fundo fazer a ligação entre esses vários, como tu disseste, esses vários meses de cronograma que vocês têm, com várias etapas, e que o coordenador estará sempre presente com várias pessoas ou com várias estruturas da própria escola e faz essa ponte e essa ligação. Como coordenador, o que é que tu achas em termos dessa gestão? Como é que te sentes? Como é que achas que vocês, essa questão do cronograma facilita, envolve todas as pessoas do grupo disciplinar ou do curso, vá lá, como também as pessoas acompanhantes, como tu disseste, porque são muitos alunos para acompanhar. Sim. E nós já dissemos que a gestão do acompanhamento poderia ser feita de outra forma, e depois vamos ver se há aqui alguém que nos ajude também nessa parte. Sim, isto, inicialmente é um trabalho que é despolutado pela própria direção, que faz o primeiro contacto institucional com as empresas. Depois passa a ser um trabalho relativamente solitário do coordenador de curso, quando começa a fazer a alocação dos alunos aos locais. E depois é um processo que se estende a todos os professores da escola, porque não podemos acompanhar os alunos todos. Claro. E precisamos da ajuda dos professores para que façam os acompanhamentos nos meses ou no período em que os alunos estão efetivamente a cumprir os seus dias de formação em contexto de trabalho, como acontece neste momento. Claro. Portanto, nós temos alunos que iniciaram, os alunos do terceiro ano, e cá nesta zona, em Braga ou em Erasmus, iniciaram os estágios na terça-feira. E os do terceiro ano, e só vão terminar em 26 de julho, portanto é um processo muito longo ainda e que precisa de um acompanhamento aturado. Sim, vocês na alocação, logicamente, é uma questão que normalmente é muito discutida no seio dos coordenadores e dos diretores de curso, é a questão dos perfis. Ou seja, vocês têm alguma dificuldade relativamente à oferta e à procura, vá lá,
relativamente a adequar os perfis às estruturas e às organizações que vocês têm no vosso, na vossa bolsa, digamos assim? Digamos que em relação ao perfil da empresa, em relação à oferta e à procura, nós felizmente temos um tecido empresarial vasto e consegue rapidamente absorver os nossos alunos. Em relação à alocação, sim, vamos tentando adequar o perfil do aluno ao perfil da empresa, sim. Os alunos não são todos iguais, como é óbvio. Têm características muito diferenciadas uns dos outros, têm apetências distintas e, claro, sempre que possível, tentamos fazer essa adequação para que a junção e esse casamento seja perfeito e para que o aluno se sinta particularmente regozijado e se sinta bem nas empresas para onde vai estagiar. E até, por vezes, podemos aceitar a sugestão dos alunos quando nos indicam eu gostaria de ir para aquela empresa porque foi um sonho pessoal ou porque os meus pais já lá trabalharam ou por qualquer outro motivo. Sim, se acharmos oportuno, podemos contactar essa tal empresa que pode corresponder a um anseio dos alunos e sempre que possível fazemos isso. Olha, eu acho, Paulo, eu acho que... Desculpa. Sim. Eu ia passar. Era para fazer uma pergunta. Ok. Sobre a questão dos professores acompanhantes. Pronto, claro que aí eu não tenho a certeza, e se calhar então lançava até essa pergunta um bocadinho, se calhar também para as outras escolas, se acaba por estar, em muitos casos, muito mais centralizado no coordenador e no caso da EPB também pelo volume, terem que, no fundo, descentralizar de alguma forma e distribuir um bocado o trabalho. Mas aqui, o coordenador aqui acaba por também ter que estar sempre aqui a fazer essa ligação mesmo com esses professores, ou como é que funciona essa questão. Quer dizer, era uma pergunta para o Paulo e depois, se calhar, para os outros também para... Sim, essa gestão. O primeiro contacto com a empresa é sempre feito pelo coordenador de curso. O contacto que pode ser por mail, por telefone, e depois o primeiro contacto presencial, que é um contacto prévio, portanto é a apresentação do aluno no local de estágio, que acontece 15 dias, 3 semanas antes do estágio propriamente acontecer. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A primeira cara junto da empresa é sempre a do coordenador de curso. E, portanto, não será a única, mas será sempre a primeira e talvez a mais importante, porque se alguma coisa correr mal, é raro acontecer, mas se alguma coisa correr mal, é com o coordenador de curso que o monitor da empresa ou o responsável da empresa falará e não com o professor acompanhante. Por isso, sim, nós temos a responsabilidade do processo de fio a pavio, digamos. Muitas vezes o coordenador de curso acompanha a maioria dos alunos, se for possível, a turma toda dos alunos do terceiro ano, porque já é um ano final e porque facilita muitas vezes depois a recolha da informação e a posse da informação para que o processo de atribuição das classificações e o processo burocrático possa acontecer de uma forma mais célere, porque, como sabemos, os estágios terminam a 26, 27, 28 de julho e o processo tem que estar todo burocraticamente concluído a 31. Né? Depois há alunos que precisam de ter os certificados de habilitações para concorrer ao ensino superior. E, portanto, muitas vezes o coordenador tenta centralizar o máximo de alunos, o máximo de acompanhamentos sobre as turmas do terceiro ano, mas é evidente que não pode acompanhar todos e, portanto, temos que nos socorrer dos professores acompanhantes que nos ajudam e que vão fazendo um feedback depois semanal, né, do que vai acontecer. Paulo, na nossa reunião preparatória, nós vimos realmente que uma das questões que surgia era a dificuldade de acompanhamento e de comunicação. Tu queres passar aí a palavra ao nosso colega que tem uma sugestão? Muito bem, então, como estamos em Braga, vamos apanhar o Alfa e vamos apanhar o Alfa, penso eu, até Lisboa. Não vai demorar 3 horas e meia, vai demorar apenas 2 segundos e passávamos então a palavra ao Fernando para a Escola Digital. Obrigado, Paulo. Nós não combinámos este detalhe, mas a verdade é que eu
É que eu vou pegar exatamente no mesmo ponto em que tu nós ficaste, já não é? estás a ver, pois, nós Nós, adivinhamos. É na estação do Oriente ou na estação de Santa não, Polónia? não. Portanto, o que eu gostaria de falar, o que eu gostaria de apresentar hoje são algumas experiências que nós temos estado a fazer este ano e que surgiram exatamente porque nos deparámos com uma situação de transição em que nós tínhamos um processo muito semelhante ao que o Paulo acabou de descrever. Nós tínhamos vários professores, infelizmente também nem todos da componente técnica, a acompanhar os alunos, porque não era possível. Fizemos uma reestruturação da distribuição do serviço aqui na Escola Digital fizemos uma distribuição uma redistribuição do serviço e concentramos tudo num esforço enfim, concentramos tudo no diretor de curso, num esforço também para que isto fosse alinhado com outras escolas do grupo também e para que fosse alinhado com o esforço que os recursos humanos tiveram, em que juntaram várias pessoas, estiveram a discutir, identificaram quais as fragilidades em termos de trabalho, em termos de tempo que tínhamos isso foi acompanhado com um aumento das horas para o diretor de curso, por um lado, mas também com a concentração do acompanhamento dos estágios todos nos diretores de curso. E aí enfim, eu fiquei com um problema, a mim principalmente, porque é o meu pelouro, como é que as pessoas vão conseguir fazer tudo. Isso, como eu disse, passou também pelo aumento das horas atribuídas à direção de curso, mas também passou por arranjarmos aqui algumas ferramentas tecnológicas, neste caso, que nos ajudaram a conseguir isso. E é isso que eu gostaria de vos mostrar agora, certo? Okay. No fundo, aproximar mais a comunicação entre a empresa durante o processo. Ok. Não, entre o aluno e a escola, principalmente. Algumas coisas têm a ver também com, por exemplo, uma coisa que o Paulo referiu, o processo, o dossiê de estágio, não é? Que é preparado inicialmente, concretamente o protocolo de estágio, porque era tudo feito em papel e tem que ser assinado tem que fazer um circuito entre a escola, o aluno ou o encarregado de educação, na maioria dos casos, claro, e a empresa, em 3 cópias, e depois tem que se garantir que toda a gente assina tudo e que toda a gente fica, e depois não se sabe em que sítio é que anda cada um das centenas de protocolos que saem nessa altura. Essa parte tem a ver com a empresa, mas o acompanhamento tem a ver essencialmente com o aluno. Okay? Eu quero-vos mostrar alguns ecrãs e por isso vou partilhar aqui o meu ecrã, portanto vou esconder a minha cara um bocadinho, porque será mais fácil para vocês compreenderem se eu vos mostrar exemplos concretos. Ora, vamos aqui. Ora, só um momento para eu preparar aqui o meu lado também. Ok, eu julgo que me conseguem ver bem, não é? Uhum. Portanto, eu tinha aqui um problema. Este processo de acompanhamento dos estágios é muito exigente e tem tarefas muito repetitivas. Nós, nessa altura, estávamos com uma ficha semanal, um relatório semanal de autoavaliação que todos os alunos tinham que fazer. Era um documento Word que eles escreviam e que enviavam por e-mail ao diretor de curso ou ao seu acompanhante. A partir do momento em que o diretor de curso assumiu esse papel na integridade, enfim, eram todas as semanas dezenas de e-mails com dezenas de relatórios que o diretor de curso tinha que abrir e ler, e depois esses relatórios eram imprimidos e colocados num dossiê.
e esse relatório era a forma que o diretor de curso tinha de saber o que estava a acontecer com aquele aluno naquela empresa, se ele estava a ter trabalho, se ele estava a chegar a horas, enfim, não vos estou a falar de nada de novo, todos vocês, sendo diretores de curso ou coordenadores de curso, têm essas preocupações e conhecem-nas bem. Portanto, isso era difícil de conseguir e nós arranjámos uma solução para isso. Por outro lado, o protocolo de estágio em concreto, por ser aquele documento que oficializa o estágio e que temos que garantir de certeza absoluta que todas as partes, a empresa, o aluno e a escola o têm e o leem e o assinam e concordam no que lá está, e que serve de suporte oficial para justificar a presença do aluno na empresa, até perante as autoridades que fiscalizam o trabalho, os seguros, enfim, toda uma série de coisas importantes, não é? Esse é aquele protocolo aquele documento que tentávamos sempre que estivesse pronto o mais rápido possível, e nunca era possível estar pronto a tempo, porque muitas das empresas só aceitavam a colocação na última da hora, e depois isto tem que passar por 3 partes, tem que ser feito em 3 cópias, portanto era bastante difícil. Um dos esforços que nós adotámos para resolver, eu não sei se eu estou aqui com o PowerPoint Live, isto é uma coisa nova, eu não sei se vocês ainda estão no primeiro slide ou não, eu penso que estão. Estamos no primeiro, sim. Peço desculpa, eu já estou no terceiro, mas esta versão nova do PowerPoint Live está-me a deixar mal. Eu já vou no terceiro, vocês ainda vão no primeiro. O segundo slide era apenas a resolução, o enunciado do problema de que vos estava a falar, não vou repetir. Portanto, a primeira medida que adotámos é a adoção da assinatura eletrónica, que nós que viemos, já estamos a fazer este ano, já o fizemos no primeiro período de estágio dos alunos do segundo ano, para nós foi em janeiro e já terminou há um tempo. Nós já temos alunos do terceiro ano em estágio neste momento. Há já 3 semanas ou 4, mais ou menos. Portanto, já o fizemos no primeiro período, agora estamos a fazer de forma mais bem conseguida, e verificamos que poupou imenso trabalho, e poupa imenso trabalho ao diretor de curso. A adoção da assinatura eletrónica, que tem reconhecimento legal em Portugal. Portugal foi um dos primeiros países da União Europeia a ter este reconhecimento legal, mas não é, infelizmente, dos primeiros a alargar a sua adoção a vários setores, incluindo o setor da administração. Mas, de qualquer maneira, o reconhecimento legal está aí. Existem imensas classes profissionais, como os advogados, os engenheiros, os arquitetos, que já o utilizam há bastante tempo, por imposições próprias da sua profissão, e nós estamos a fazer uma força para que na escola digital adotemos a assinatura eletrónica na maior parte, em muita coisa. Este é um dos pontos por onde começamos. Tem a vantagem de podermos trocar o documento não em 3 cópias em papel pelo correio, mas sim por e-mail. Uma cópia apenas por e-mail vai para as 3 partes. Na situação ideal, essas 3 partes poderão fazer a assinatura eletrónica. A situação não é ideal em todos os casos, como vocês já calculam, com certeza, mas já falo um pouco disso. E tem servido também para nos habituarmos cá dentro a usar esses processos, a usar as aplicações necessárias para podermos alargar isto a outros âmbitos. Portanto, quanto à adoção, neste momento os protocolos de estágio assinados por nós são 100% assinados eletronicamente, do nosso lado. A Paula, que está ali a olhar, é que faz este trabalho. Obrigado, Paula. Do lado da empresa, eu não tenho ainda dados muito exatos sobre a adoção da assinatura eletrónica. Tenho apenas aqui uma estimativa algo lata de 50% a 75%
para os alunos do curso de TGPSI, não nos podemos esquecer, obviamente, e temos que pôr isto em perspectiva, isto são empresas tecnológicas, na vasta maioria, portanto é de esperar que a adoção seja maior. Noutros cursos a adoção não será tão grande, mas acho que 50% a 75% dos protocolos, no primeiro momento de estágio em que fizemos isso, acho que foi bastante bom. E depois a parte aqui, o elo fraco, obviamente, fraco no sentido em que as pessoas não estarão tão habituadas a usar essas ferramentas, nem têm as ferramentas necessárias, as tecnologias necessárias disponíveis, provavelmente serão os encarregados de educação. No entanto, alguns, muito poucos, muito poucos, alguns já assinaram o protocolo de estágio eletronicamente. A chave móvel digital, que toda a gente pode ativar facilmente, porque a ativação é online, ao contrário do cartão de cidadão, que não necessita de leitor de cartões, torna tudo muito mais fácil. E pronto, e temos reparado que para o diretor de curso, assinando eletronicamente os documentos, é muito mais fácil controlar o circuito, é muito mais rápido de fazer. Enfim, porque não? E também a pegada ecológica deste processo acaba por ser menor, também é importante. Portanto, este foi um dos âmbitos em que intervimos. O outro âmbito, e eu aqui vou-vos mostrar alguns ecrãs concretos, o outro âmbito tem a ver com o acompanhamento da parte dos alunos, não é? Portanto, assegurar, como eu disse há pouco, que os estágios estão a correr bem, que os alunos estão a cumprir, que as empresas estão satisfeitas e que os alunos estão satisfeitos também, não é só a empresa que tem que estar satisfeita, o aluno também tem que estar. Às vezes as empresas não dão trabalho suficiente, ele fica parado. Enfim, essas situações vocês conhecem-nas com certeza. O que fizemos aqui foi pegar num relatório semanal que nós usávamos, uma ficha de autoavaliação semanal, que nós usávamos em papel e que, como eu disse há pouco, os alunos enviavam todas as semanas para o diretor de curso, e trocámos isso por um formulário eletrónico, utilizando o Forms do Office 365, e pela distribuição da tarefa via Teams a todos os alunos no início do estágio, de forma a que eles recebam todas as sextas-feiras à tarde uma tarefa via Teams que eles recebem na empresa, no seu telemóvel ou no computador que estão a usar, ou em casa, porque muitos deles estão em teletrabalho. Sabemos que isso foi largamente adotado também. A utilização das tarefas do Teams é ótima, quer os alunos estejam fora da sala de aula, quer estejam na sala de aula. Eu utilizo-a frequentemente, o mais frequentemente possível, eu e muitos de nós, para distribuir trabalhos aos alunos, sabendo que isso me ajuda imenso na recuperação de faltas, por exemplo, porque o aluno, mesmo que não venha à aula fisicamente, tem no seu Teams o trabalho da aula disponível para o fazer mais tarde e depois poder recuperar a falta, por exemplo, mas também garante que o aluno tem este feedback programado para todas as semanas. O diretor de curso, no início do período de estágio, prepara logo as tarefas, as 7, 8, 9 tarefas, consoante o número de semanas, consoante o número de semanas que for, e agenda-as, pode agendá-las logo e elas saem quando for necessário, e essa tarefa consiste no preenchimento de um formulário de feedback, que eu vou mostrar aqui a seguir. Isto permite ao diretor de curso, não sei se o tamanho da letra aqui é demasiado pequeno ou não, mas se conseguem ler, mas não tenho forma de pôr isto muito maior. Não, consigo, eu consigo. Conseguem-se? Ok, muito bem. Pelo menos consigo. Essa é a gueta, consigo. Portanto, o diretor de curso, neste ecrã das tarefas de cada equipa é uma turma, consegue ver num relance apenas o que é que está entregue, o que é que não está, quantos alunos entregaram, quantos alunos não entregaram. Depois pode ir ao detalhe de
ver quais foram os alunos que fizeram a entrega ou não, e sabendo qual é, aqui por acaso todos eles entregaram, mas deixem-me ver no ecrã seguinte, exato, temos ali 2 atrasados que ainda não entregaram. Portanto, no ecrã inicial consegue ver quantos entregaram, quantos não entregaram, aqui consegue ver qual no ecrã seguinte, peço desculpa, vou avançar para o ecrã seguinte, consegue ver quais foram os alunos que não entregaram e no fim da semana consegue fazer download de uma folha Excel e eu vos vou mostrar a seguir, só tenho que trocar aqui de aplicação, agora só um momento. Ok, penso que já estão a ver aqui o outro ecrã, vou tirar daqui os slides. Uhum. Okay, não consigo porque estou a apresentar, não há problema. Portanto, nesta folha Excel, o diretor de curso consegue ver de uma só vez para já quantas horas cada um dos alunos fez. Os alunos têm um sistema de feedback que eu já vos vou mostrar, portanto aqui conseguimos identificá-los. Isto não é muito bonito, mas é funcional. Eu tenho aqui previsto uma segunda fase em que melhoramos um bocadinho aqui esta ferramenta, mas só o facto de eu conseguir aqui ver quantas horas cada um dos alunos fizeram, só no instante, já me diz muita coisa. O sistema de feedback, portanto, eles podem descrever aqui o que fizeram e mais algumas coisas. Tem aqui uma pontuação que é autoavaliação, apenas uma coisa muito simples, de 1 a 5, e que eles fazem do seu trabalho e conseguem aqui, nós olhando para aqui, logo conseguimos ver se há alguma coisa que não esteja a correr como deveria ou não. Esse formulário eles podem preencher no computador enquanto estão na empresa ou mesmo no telemóvel, quando saírem à sexta-feira, no caminho para casa, no transporte público, por exemplo. Não é complicado, eles reportam a entidade de acolhimento, isto é mais para saber se eles sabem o nome da empresa ou não, onde estão a estagiar. Dizem quantas horas fizeram nessa semana, eles são responsáveis por manter a contabilização das horas e enviá-la todas as semanas ao diretor de curso. Descrevem as suas atividades, falam das dificuldades que encontraram, têm aqui o tal sistema de autoavaliação da sua própria performance e simplesmente falam aqui das atividades programadas para a semana seguinte, falam de qualquer falta ou atraso que tiveram e, enfim, obviamente que terão que justificar também perante a empresa, mas aqui o diretor de curso fica logo a saber e depois tem aqui a possibilidade de receber essas respostas no seu e-mail, submetem-nas e essas respostas depois no seu e-mail vão permitir mais tarde, quando estiverem a fazer o relatório final, terem mais informação e informação melhor. É mais fácil depois, para eles. Exatamente, para isso mesmo. Okay? Ora bem, essencialmente é isto. Isto é uma primeira fase da ferramenta. Eu vou só voltar a mostrar aqui mais uma coisa. Mas eu acho que já ajuda muito já a comunicação. Tem-se revelado bastante útil. Tenho aqui os diretores de curso, eles depois podem dizer o que estão a achar ou não, mas ainda vos queria só mostrar mais uma coisa num instante para terminar. Eu não sei se já estou a exceder o meu tempo, graças. Estou ou não? Um bocadinho. Então é a última coisa. É a última coisa, então. Muito bem. Portanto, isto foram as tais medidas que tomámos agora este ano, com a distribuição, como vos mostrei. Temos como planos para o ano que vem levar isto um bocadinho mais à frente. Eu não tenho aqui um protótipo para vos mostrar, porque ainda não conseguimos chegar aí, mas espero ter isso brevemente para se poder testar e entrar em produção para o ano que vem. Sendo a diferença que queríamos eliminar aqui o Excel e em vez disso no nosso SharePoint, nós temos o SharePoint dividido em sites e existe um site apenas para os diretores de curso e para o acompanhamento dos estágios
ter ali, utilizando o Microsoft Lists e mais algumas ferramentas a que todas as escolas têm acesso no Office 365, conseguir resumir todo este feedback dos formulários numa única tabela para cada curso, com contabilização das horas mais detalhada e mais algumas coisas. Portanto, isso é o futuro. Neste momento não está a funcionar, são planos, mas o que temos já tem sido bastante útil. E pronto, foi bom vir aqui partilhar. Eu acho, eu não sei, mas eu acho que isto acho que é bastante interessante para que quem e os colegas estão aí depois poderão dizer no final, mas eu acho que é muito importante porque vai colmatar aquela questão da comunicação que nós estamos a falar entre quem está a orientar, neste caso o coordenador de curso e o próprio aluno na comunicação, e também tem outra vantagem, é a agilização em termos das horas, do número de horas também que tivemos a ver, e também de alguma forma também o feedback dos alunos e ajudá-los também depois naquela questão do relatório final, e vão fazendo um procedimento regular, e acho que é aquilo que normalmente os coordenadores ou diretores de curso normalmente se queixam bastante, é realmente a impossibilidade desta comunicação mais próxima e de registro, não é, no fundo. Graça, há aqui umas mãos no ar, aproveitando o tempo. Sim, pois é isso, tem aqui as mãos no ar, mas eu não sei se vocês se importam depois ficar mais um bocadinho, não sei se, porque realmente é tão interessante isto, e o que vamos depois também, os outros colegas que vai a seguir, eu acho que se não se importarem, nós vamos, quem puder, logicamente, prolongar só mais um bocadinho, que eu acho que é importante esta partilha que estamos aqui a fazer. Está aqui a Sofia. Também tem aqui, estou a ver. Sim. Sofia? Sim. Eu queria dar o meu feedback em relação, portanto, à transição que está a ser feita na digital, e efetivamente o facto de os alunos, por exemplo, já não terem o formato Word para fazerem o relatório semanal, o facto de depois deles contabilizarem as suas próprias horas, porque já não é tarefa, mas sim um questionário, foi atribuído como um questionário, eles vão fazendo o próprio somatório e vão fazendo também, vão tendo uma maior consciência das horas, porque efetivamente, como nós, enquanto trabalhadores, às vezes podem surgir imprevistos, e eles sabem que durante aquela semana, por norma, e de acordo com o que está no protocolo, eles fazem 7 horas semanais, 8 horas semanais, e isso ajuda-os também, uma coisa que é bastante importante, que é a responsabilização da parte deles. E isso também lhes vai trazer autonomia. Pronto. Para além de toda esta parte digital, digamos assim, e de alimentar essa autonomia, eles também levam um acompanhamento. Portanto, neste caso, na nossa escola, na digital, é centrado no coordenador do curso, de esclarecimento de dúvidas, de fazer a devida ponte sempre que seja necessário. Portanto, eles sabem que podem sempre colocar qualquer questão, e às vezes já aconteceu os estagiários que não estão tão satisfeitos porque não têm, por exemplo, o volume de trabalho, e aí tenta-se estudar, entrar em contacto com a própria empresa e tudo mais. Mas focando naquilo que o Fernando mostrou agora, é uma mais-valia para a digital, porque vai trazer autonomia, traz uma simplificação, é amigo do ambiente, e acho que seria muito bom que outras escolas também pensassem nesta evolução e progressão digital, digamos assim, e ambiental. Muito obrigada. A Ludmila também está aí com a mão no ar. Ludmila, se quiseres. Boa tarde. Boa tarde. Fernando, pergunta, isso acaba por ser a vossa caderneta, certo? Ou seja, a caderneta do aluno de estágio, ou há outra caderneta de estágio? Há a caderneta, de qualquer maneira, parte da nossa caderneta antiga está aqui. A outra parte é o protocolo, que também é em formato eletrónico, mas é uma caderneta, não é, virtual, e depois o plano de estágio. O objetivo aqui é deixar de ter o dossiê de estágio como uma pasta de papel, mas sim algo que está armazenado nos nossos sistemas, é só isso. Sim, mas por exemplo, quando eles fazem os sumários, é essa parte que acaba por ser, vocês depois utilizam, se for uma inspeção ou outra coisa assim, sim, essa claro. parte. Ok. Claro, nós não imprimimos,
Não, aquele Excel que vimos está disponível no Forms e é o que nos basta, não precisamos de imprimir aquilo e colocar em algum lado. Está lá para ser consultado e ser auditado se necessário. Claro. Graça, visto que nós somos de Lisboa, eu agora já por aqui uma mãozinha. É de Lisboa. Exatamente. E visto que nós também somos, não podíamos marcar nós coordenadores uma reunião ali com o digital para vermos isso? Pois é, eu acho que era isso que eu ia dizer. Eu acho que este tema é interessante e eu acho que esta partilha foi tão valiosa e acho que vai ao encontro de algumas questões de gestão do tempo que os próprios coordenadores e diretores de turma têm tido e que por vezes partilham e que nós sabemos que é verdade, que é assim. E eu acho que era muito importante, se fosse possível, nós depois marcarmos aqui a qualidade também. Claro que sim, quando quiserem. Fazemos uma abordagem. Eu acho que esta é uma sensibilização bastante importante, o conhecimento de que existe e que realmente é possível, e depois, se calhar, eu acho que era importante brevemente depois a própria qualidade poder, e estamos também disponíveis ao fazer uma segunda edição para explorarmos mais sobre esta ferramenta e tirarmos as dúvidas todas. Não sei se concordam. Quem está aqui? Quando quiserem, Graça e colegas, quando quiserem. Ok. O Álvaro Mendes, o Álvaro também estava aqui com a mão no ar. Álvaro? Olá, desculpem, ainda estou assim um bocadinho ofegante. A nossa escola tem 4 pisos, então acabei de subir porque nós ao mesmo tempo temos reuniões de encarregados de educação hoje cá. E pronto. Não, eu queria só. Isto já vai elencar um bocado no que eu vou falar a seguir, porque eu normalmente tenho a tendência de ser um bocado do contra, não é? Eu queria só falar desta última parte da questão digital. Eu concordo com ela em certa medida, porque também reparo que hoje em dia, quando nós pedimos para eles pegarem num papel e numa caneta para escreverem uma receita e depois conseguirem fazer contas, eles já não têm cadernos, não têm canetas e não querem escrever. Eu duvido até que alguns consigam até às vezes entender a própria letra, se calhar, digo eu, não sei. Estou a caricaturar um bocado. Ou seja, também temos que ter aqui algum cuidado por esta parte do ato de escrever, que cada vez se está a perder mais. Ou seja, nas minhas aulas eles muitas vezes querem tirar fotografias ao que está no quadro, não querem escrever. E por um lado o digital faz sentido, mas também não podemos esquecer que não podemos transitar completamente, porque senão também estamos a perder a capacidade. E no dia em que falhar a eletricidade, depois não sabemos escrever, não é? Isto fazendo aqui uma caricatura da coisa, não é? E era isso, no fundo, que eu queria... Ok. Mas, de qualquer maneira, eu acho que agiliza, eu acho que são questões que nós podemos depois abordar e podemos depois, aí está aí também o Nuno, na questão dos procedimentos e da qualidade, e o Carlos Bernardo, e podemos, de alguma forma, fazer uma segunda para aprofundarmos estas questões, estes constrangimentos. Eu acho que é importante isto tudo. Acho que aliás, posso fazer só uma pequena intervenção? Todas? Eu não demoro muito, mas é só para realçar aqui uma coisa. A questão digital, da forma como foi apresentada pela Digital Escola, eu acho extraordinária, porque no fundo, aquilo que nós estamos a falar em transição digital é tudo aquilo que nos massa, que nos mói, que nos traz dores de cabeça, porque é um trabalho burocrata. E, portanto, a transição digital, deste ponto de vista, de tudo aquilo que foi apresentado pelo Fernando, é fantástico. E aquilo que o Álvaro falou é uma questão que eu penso que, pedagogicamente, dentro da sala de aula, nós teríamos que gerir mais tarde ou mais cedo, com maior ou menor pertinência, em determinados campos, que não é só este da escrita. Está assente que a questão da leitura também é pertinente no meio disto tudo, mas já estamos num campo pedagógico e não naquilo que verdadeiramente foi aqui apresentado, que é uma pequena revolução interna dentro das escolas, que eu gostaria de viabilizar na escola Profitec, porque acho que isto vem permitir, inclusive, ganhar tempo para todo o trabalho que nós temos que fazer dentro da sala
Não sei se me estão a ouvir. Estamos, Pedro. Podes continuar. Pronto, estamos aqui a ganhar tempo para aquilo que verdadeiramente interessa. E, portanto, eu saúdo a Digital pela iniciativa, que é uma coisa que nós já falamos em muitos fóruns e dificilmente temos conseguido arrancar, e eu gostaria que a Profitecla, neste domínio concreto, tivesse viesse aqui mimetizar aquilo que foi dito pelo Fernando, obviamente adaptando àquilo que é Profitecla. Desculpem lá esta intervenção. Não, eu agradeço, Pedro, até que nós realmente estávamos a dizer, não sei se ainda ouviste, que realmente era muito importante a questão depois de fazermos além desta sensibilização, que isto no fundo temos pouco tempo, fazermos uma só com o Fernando e com a Digital e partilharmos com todos os coordenadores para podermos de alguma forma ver constrangimentos e também as vantagens em termos da própria gestão de horas que o coordenador tem e que nesta fase do acompanhamento é bastante grande. Eu concordo contigo e realmente, se todos concordarem, depois faremos uma nova abordagem muito rapidamente para depois conseguirmos. Não sei se Luís Garcia... Só gostava de acrescentar uma coisa. Claro. Eu só gostava de acrescentar um ponto a esta, por exemplo, a utilização do Teams para comunicar com os alunos que estão em estágio, acho que é uma boa ideia, mas também ao nível do relatório das provas de aptidão profissional. Nós já usamos o Teams como um local de repositório de provas, de relatórios das provas de aptidão profissional e até como local para que possamos fazer a avaliação intermédia dessas mesmas provas, para haver menos papel a circular e para que tudo esteja concentrado num só local que possamos verificar a qualquer momento. Exatamente. Nós criamos sempre uma equipa no Teams que contém os alunos e o júri de cada curso. Exatamente, é isso mesmo. É isso, é ótimo esta partilha. Eu não sei se podíamos avançar com o Álvaro, apesar de que está aqui a Carla Macedo, não sei se, Carla, se ainda queres dizer alguma coisa para darmos a palavra ao Álvaro. Sim, quero acrescentar aqui algo. Portanto, eu sou a responsável por 2 turmas de programação. Portanto, na Digital, nós temos 18 turmas no total, eu sou responsável por 2 turmas, portanto, o que faz 6 turmas todos os anos. Na Escola Digital, como o Fernando disse, e muito bem, adotámos agora um novo sistema, que é o diretor de curso é responsável efetivamente pelas 6 turmas, no que diz respeito a todo o papel de diretor de curso, e digo com isto aos acompanhamentos de estágio. Este formulário efetivamente veio facilitar aqui este acompanhamento, porque, como devem de imaginar, eu no segundo ano coloquei 40 alunos em estágio e acompanhei os 40 alunos em estágio. No terceiro ano, coloquei 37 alunos em estágio e estou a acompanhar os 37 alunos em estágio. Portanto, uma coisa que não é possível na EPB de Braga, e bem, a meu ver, que é terem professores acompanhantes, como a Digital também tinha, para acompanharem estes alunos. Eu penso que, com toda a razão, não é? Eu penso que tivemos que arranjar aqui alguns métodos que facilitassem o diretor de curso, que é uma pessoa só, a acompanhar 37 alunos. No entanto, penso que a Digital também tenha adotado este sistema por termos um laço mais estreito com as empresas e o acompanhamento mais estreito com os alunos. Acho que se calhar seria um bom método para todas as escolas adotarem, porque se a Escola Digital consegue, eu acho que adotando este tipo de material, eu acho que todos nós iremos conseguir, e tínhamos aqui um acompanhamento assim mais realista com as empresas e de continuidade. Se bem que, não é? Eu acho que não é fácil, ok? Como devem imaginar, 37 alunos em estágio agora, neste momento, e como disse o Paulo Leitão e bem, no final de julho, ter as notas de todos, ter o processo todo concluído, acreditem, não é nada fácil. Mas pronto, é um desafio.
Claro, mas eu acho que com isto irá ajudar, porque é questão de gestão, porque foi como disse o Paulo no início, acho que todos os coordenadores fazem a primeira abordagem é com o coordenador, ao conhecimento, e depois a partir daí o acompanhamento vão vendo e vão tendo os feedbacks e acabam por resolver algumas questões sem terem que se deslocar à própria empresa, não é? E, portanto, eu acho que isto ajuda muito na gestão do tempo. Eu também queria gerir o tempo e estamos muito mal, mas de qualquer maneira passava a palavra, portanto fica já aqui o compromisso de fazermos, se vocês tiverem essa disponibilidade de fazermos uma segunda edição com a digital, para todos aqueles que, porque eu vi o Pedro também já deu ok, e portanto pelo menos relativamente acho que todas as escolas iremos ver e explorar, eu acho que é bastante importantíssimo isto que estamos aqui a ver. E passava então aqui ao nosso colega, ao Álvaro Diniz, que pôs aqui o tema mapas pedagógicos do sentir ao sim, sentir. estão a ouvir, sim? Sim. Sim, desculpa, estava aqui a desligar. Eu peço desculpa que isto derrapou um bocadinho, mas acho que foi bastante importante e é bastante importante e por isso, olha. Sim, eu vou tentar... Vamos fazer hoje mais um Ora bem, aqui eu vou falar de uma coisa que nós, na verdade, já todos ouvimos falar, mas que se calhar às vezes ainda não conseguimos, se calhar, fazer e não estamos todos no mesmo nível, nem temos que estar, mas isto do nível não quer dizer que é melhor ou que é pior. No fundo, o que eu venho e que me pediram para vir falar foi da forma como eu, de certa forma, faço as coisas, ou como é que eu faço esta gestão que passa pela situação em contexto de aula, em sala de aula e também nas FCT, nos estágios. No fundo, aquilo que eu quero sugerir é que nós sejamos capazes, se calhar, de fazer aqui um processo que assenta, digamos, que assim de repente tem 3 bases, digamos assim, que é o quê? O diagnóstico, eu depois vou tentar falar um bocadinho de cada uma destas, apesar de que todas elas se interligam, entrecruzam. O diagnóstico, a disponibilidade e a gestão emocional. Isto parece um bocado chavão aqui, a gestão emocional, já toda a gente ouviu falar disto. Já tivemos muitas situações, reuniões com formações em que se falou da gestão emocional, mas a grande questão é, será que eu consigo aplicar a gestão emocional? Né? E aplicar em quê? Aplicar desde o início, desde o diagnóstico, que, por sua vez, precisa de disponibilidade nossa e do outro, neste caso o aluno, ou da entidade de estágio, porque no fundo, e era aqui que eu queria começar a explicar o processo, todos nós nos movemos e nos movimentamos segundo, e isto não são conceitos fechados, palavras fechadas, podemos incluir aqui muitas mais, todos nós nos vamos movendo, de certa forma, por necessidades, por vontades, por desejos, e que, na grande maioria, elas têm duas fontes, digamos assim, que são as nossas necessidades inatas, que é comer, dormir, vestir, ter amigos, ter dinheiro, as coisas inatas, e depois há a questão dos nossos devaneios, digamos assim, emocionais. Todos nós somos seres emocionais. Todos nós fazemos tudo de acordo com um intuito que muitas vezes nós não sabemos, mas está disfarçado da nossa emoção, não é? E era aqui que eu queria pegar. No fundo, o que me interessa, e acho que interessa um bocado a todos, é como é que eu consigo chegar a um grupo de 15 ou 20 alunos, que todos os anos é diferente, todas as turmas são diferentes, e todos os alunos são diferentes entre si, todos nós somos autênticos. E a nossa grande questão é como é que eu consigo gerir um grupo de pessoas e como é que eu consigo gerir emocionalmente a mim e a essas pessoas. E é aqui que se torna necessária a disponibilidade, obviamente disponibilidade e também algum trabalho de base, que é percebermos o que é realmente a gestão emocional. Que no fundo, a gestão emocional, para quem ainda não passou muito por isto, a gestão emocional, no fundo, é uma forma ativa de nós conseguirmos perceber os processos, as nossas emoções e as dos outros,
e perceber porque é que nós entramos em stress, em ansiedade, porque é que temos medo, porque é que temos raiva, porque é que temos inveja, porque é que estamos nesta escola, porque é que não estamos. E, no fundo, o meu processo, quando recebo uma turma, e principalmente isto funciona quando conseguimos fazer isto a partir do 10º ano, porque depois torna-se mais difícil, não é? E torna-se mais difícil, eu não sei como é que é o processo nas outras escolas, mas aqui, normalmente, se o coordenador continuar, normalmente as pessoas, e tal como os professores, acompanham os 3 anos a mesma turma, não é? Ou seja, nós conseguimos, em 3 anos, que são muito, muito emocionais, e acho que nisto devem concordar, temos alunos, né, 10º, 11º, 12º, 15, 16, 17, 18, 19, 20, estamos a falar da fase mais emocional, se calhar, ou em que há mais transformação emocional e física e tudo, e até cognitiva, se calhar, em alguns, nas nossas vidas. Então, a minha dificuldade e o meu interesse, digamos assim, é como é que eu, no início, consigo fazer um diagnóstico de cada um deles de forma empática, não é? Ou seja, entendendo os processos, mas também sem que isso seja pesado, sem que isso seja demasiado para a minha própria gestão emocional, porque eu também tenho que ser capaz de não me entrosar demasiado, não chegar tão perto dos problemas dos alunos, a não ser de maneira que eu os consiga entender. E é aqui nesta gestão que eu perco muito tempo, nesta gestão emocional, e neste interrogatório, digamos assim, que eu vou fazendo, e muitas vezes eles não sabem muito bem porque é que eu estou a questionar determinadas coisas. Mas é isso que eu também quero agora explicar um bocadinho. Por isso, seja num contexto mais teórico de sala, seja num contexto mais prático de oficina, de serviços, eu tento sempre, na medida do possível, entender primeiro porque é que eles querem fazer este curso, o que é que estão cá a fazer, e tento fazer digamos, vou metendo em grupos, em secções, o interesse e qual o interesse por cada um. E o que é que os leva a ter esse interesse? Ou seja, no fundo, o que eu vou utilizando é aquilo que se chama, em filosofia, do método socrático, ou maiêutico, ou interrogativo, se quiserem, para ser mais simples, que é, no fundo, é sempre colocar o aluno a duvidar do que sabe através do questionamento permanente e direcionado. Ou seja, ir questionando com uma intenção de que ele vá afunilando e de que ele perceba que ele próprio está, digamos, a auto-questionar-se sobre o seu processo. Ou seja, e para que consiga construir respostas que sejam úteis para ele e para aquilo que ele precisa entender à volta dele. Ou seja, no fundo, é, de certa forma, ir manipulando de certa forma positiva, né? Porque manipular não tem que ser propriamente negativo, e de maneira que eles consigam, se calhar, identificar os problemas pessoais que cada um tem. Porque todos nós temos os nossos problemas, todos nós somos diferentes. E sentirem-se bem com o curso que escolheram, não é? Não percebi, desculpa. E sentirem-se bem com o curso que escolheram. Sim, repara, nós temos turmas em que 40% queriam este curso. E eu acho que é um bocado, em todas as turmas acabamos por ter isto, pode variar a percentagem, obviamente, mas isso que cada turma teria que se fazer um inquérito para perceber isso. Mas eu já tive turmas em que tinha 2 interessados em serem padeiros e pasteleiros. Já tive turmas em que 8 queriam ser, 10 queriam ser, 15 queriam ser. Ou seja, e nós, só sabendo disto, é que sabemos depois atuar. E quem diz isto, diz as outras coisas todas. Porquê é que eles estão aqui? Porquê é que eles chegam atrasados? Porquê é que eles querem sentar-se e fazer grupos com determinados alunos? Ou seja, no fundo, o que eu vou fazendo sucessivamente, e estamos a falar agora outra vez da disponibilidade que nós temos que ter mental e emocional para estar constantemente em mudança, porque quando nós assentamos numa capa que nós utilizamos, construímos, que muitas vezes é rápido, essa construção dessa capa, todos nós temos capas para esconder um bocado o que somos, tapar, esconder, não mostrar, podem chamar-lhe o que quiserem, todos nós temos essas capas e então, no fundo, a minha tentativa é sempre descamar, tirar camadas, tirar capas que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, obviamente sem ferir suscetibilidades, porque há assuntos que nós não podemos falar em turma, há assuntos que têm que ser pessoalmente, há assuntos que são da gestão da turma, da interação entre eles, e no fundo eu tento é devolver-lhes a capacidade e a necessidade de eles resolverem os próprios problemas. Ou seja,
em vez do professor acumular e dizer como é que eu resolvo esta turma, que eu não consigo resolver esta turma, é como é que eu será que eu sei que sou capaz de colocar uma turma a resolver-se a si própria? E para isso, às vezes é preciso fazer dinâmicas de grupo. Já tivemos turmas em que foi necessário fazer reuniões em conjunto com as almas, em que tivemos 3 horas a tratar do processo da turma. Às vezes isto não é perder tempo, é ganhar muito tempo. É ganhar, claro. Porque nós muitas vezes estamos focados e estamos muitas vezes focados, ok, tenho que cumprir o programa, tenho que fazer isto, sim. Mas é assim, eu considero que não estar bem gerido emocionalmente e não saber qual o caminho e como é que eu hei de gerir os meus problemas é tão, eu não quero dizer tão mau, mas é tão necessário como eu ter comida quando tenho fome. Ou seja, se eu estou ao lado de alguém, ou estou numa turma, como já me aconteceu e deve ter acontecido a toda a gente que aqui está, tenho uma turma em que tenho grupos, né, lá dentro que não se conseguem entender, que criam conflitos constantemente, que mandam bocas constantemente, que nos arranjam chatices constantemente. Como é que nós resolvemos isso? Vamos estar sempre a berrar, a colocar na rua isso não resolve nada. Nós temos que ir à raiz do problema e normalmente tem sempre essas carências por trás, sejam carências sociais, pessoais, enfim, emocionais, outras mais inatas e mais direcionadas para, às vezes, a falta de comida em casa, a falta de dinheiro, a falta de um amigo que fala, enfim, uma série de coisas. Todos nós temos as nossas questões e, no fundo, o que eu tento é, imaginem, fazendo aqui uma analogia, tu falaste que eu sou colecionador de vinis, né? Toda a gente conhece um aparelho de música e sabe que tem aquelas barras do som, que tem 5 ou 6 barras em que estão sempre a subir e a descer. Imaginem que cada um de nós tem um leitor desses, em que nós estamos em várias posições, se nós tivéssemos que colocar ali as nossas necessidades, sejam emocionais, sejam profissionais, sejam, enfim, quer que sejam sociais. Então, no fundo será que eu sou capaz de identificar isso em mim e conseguir a partir daí trabalhar com quem está ao meu lado? E a minha necessidade, a minha tentativa é sempre essa. Sempre que me chega uma turma, eu tento agilizar e diagnosticar desta maneira. Porquê? Porque só assim é que eles conseguem superar, porque nós não conseguimos estar em todo lado. Nós depois, na FCT, nós precisamos de alunos em quem nós queremos confiar, porque, ok, está a correr bem. E se não estiver, o que é que vai acontecer? Como é que ele vai ser capaz de gerir isso? E mais até do que às vezes saber fazer muito bem uma receita, se ele não souber fazer bem a receita, como é que ele vai gerir emocionalmente esse problema? E é aí que eu normalmente gosto de atuar, digamos assim. Para isso, obviamente que eles não são todos iguais. Uns estão bem resolvidos emocionalmente, outros não. Uns têm mais capacidade de resolverem isso rapidamente, outros demoram mais tempo. E por isso temos que dar o tempo necessário às pessoas e de certa maneira, eu tento ser uma espécie de treinador. A partir do momento em que o aluno também precisa de ser trabalhado e quer ser trabalhado, porque isto nunca é forçado, é induzido, e isso aqui pode-se concordar ou não com essa forma, é induzido na medida em que alguém lhe diz tens aqui uma lacuna, que é tu não consegues lidar com esta situação. Como é que vamos resolver isto? Seja na relação entre eles, seja na relação com a escola, com a psicóloga, com os pais, com o vizinho, com o professor A ou B ou C. De certa forma temos que ter sempre aqui um mediador. Então eu acabo por querer fazer esse papel de mediador, de treinador, digamos assim, para que ele consiga entender, ok, agora estou a precisar disto, o que é que eu faço a seguir? Como é que eu consigo gerir isso? Não é? Ou seja, tu como coordenador e como estratega em termos da tua coordenação, das coordenações, tu achas que um coordenador tem o papel, não é? Isso que acho que tem o papel de quê? De focar esse treino para depois os preparar para a vida e também para a inserção no mercado de trabalho, porque eles também vão ter problemas, vão ter frustrações, vão lidar com pessoas diferentes. É isso que tu, no fundo, estou a entender, como coordenador, achas que é importante isso. É o foco nessa. Há uma das coisas que eu costumo fazer, que é, vamos chamar-lhe o método da provocação do erro, ou do método de provocação através do erro,
eu muitas vezes levo-os a atingir um limite calculado, obviamente, e acompanhado, vamos chamar-lhe assim, em que eu os levo à frustração. Ou seja, porque estão a fazer um determinado trabalho e não conseguem, porque querem fazer uma coisa e eu não quero e eu não deixo e quero que eles façam outra, porque eu depois foco às vezes em determinados alunos, os que precisam de fazer obviamente esse trabalho, foco muito tempo a esse aluno e aquilo que ele precisa de fazer, mas com a intenção de o levar ao limite de frustração dele. E isto porquê? Quando nós somos levados ao nosso limite, é que nós passamos a ser autenticamente emocionais. Ou seja, eu consigo balizar e perceber que o aluno, até este nível, ele aguenta, a partir daqui já não. Obviamente que isto tem que ser muito bem medido e não pode ser só... Para não dar um efeito perverso, não é? Exatamente, porque podemos correr o risco do aluno não conseguir gerir ou não querer que isto seja gerido depois e estamos a criar um problema maior do que aquilo que queremos resolver. Claro. Ou seja, olha, tudo isto Pedro... desculpa. Vai sendo... digamos que vai sendo por etapas, ou seja, os alunos que têm mais necessidade de trabalhar determinados processos vão sendo... Estão a ouvir? Sim. É que eu estava a ver aqui... ok, aqui aparece-me tudo a ligar e por isso é que podiam não estar ligado. Ou seja, eu vou fazendo uma certa pressão controlada e observada e sempre vigiada. Em que muitas vezes eu passo o limite dele e a partir daí a gente consegue trabalhar. Ou seja, isso leva a que as pessoas percebam o seu próprio limite e a partir dali elas sabem que têm que trabalhar alguma coisa. E isso para mim é o que se torna importante. E no fundo para o empoderar, não é? Ou seja, porque a ideia aqui é as pessoas percebendo, atingindo limites, porque quando nós estamos a lidar em contexto de sala, as pessoas já trazem a sua capa. As pessoas vêm, entram numa sala e estão a executar de acordo com as capas que vão construindo, com os colegas, com determinados professores, que eles não têm o mesmo comportamento com todos os professores. Eles sabem fazer leituras também. Eles sabem que aquele professor vão ser daquela maneira que ele funciona. E se o professor fosse, de certa forma, vamos chamar positivamente inconstante, em que o professor de repente muda a lógica e muda a estratégia, eles ficam um bocado desarmados, digamos assim. E isso era outra coisa que eu queria falar. Eu não sei se antes disso aqui o Pedro está com a mão no ar há muito tempo. Desculpa, eu não vi, eu não estou a gerir isso. Não, sei se não, é só, eu prefiro que o Álvaro termine e depois... Ok. Pronto. Eu queria falar depois a questão da avaliação. Muitas vezes, supostamente eu tenho que avaliar a capacidade deles, né, de fazer uma receita e executá-la, e depois ver se aquilo foi concretizado da melhor forma ou não. Mas muitas vezes... A receita é uma tarefa também, transpondo e extrapolando para qualquer coordenador, no fundo é uma tarefa, não é? É uma tarefa, sim, eu estou a falar muito particularizar no meu curso, claro. Mas isto, qualquer curso tem uma tarefa para o aluno executar e conseguirmos avaliar. Normalmente a nossa tendência é sempre a avaliação quantitativa, não é? Porque, ok, o aluno conseguiu responder a X perguntas ou fazer um determinado trabalho em determinado tempo, ok, vou avaliá-lo por isso, está certo. No entanto, a maior parte das vezes eu misturo aqui muito a avaliação não padronizada, digamos assim, para me ajudar às vezes a criar a distinção entre eles. E entre tudo aquilo que eu disse até agora é utilizado, mas no fundo o que eu uso muitas vezes é aquilo que eu costumo chamar, grosso modo, de falsa avaliação, digamos assim. Muitas vezes os alunos, quando chegam cá, vêm padronizados para aquilo que está instituído no ensino, que é: eu vou chegar lá, tenho que ter a positiva nos testes a partir de 10 e depois vai-se fazendo logo se vê. Muitas vezes eu faço uma avaliação em que eles não percebem muito bem o que é que eu quero tirar dali, eles julgam que é só fazer uma receita e executá-la e já está, mas muitas vezes eu depois vou avaliar aquilo de outra forma. Ou seja, a minha avaliação normalmente vai tocar sempre na atitude que eles tiveram para fazer a receita e não a questão só deles conseguirem executá-la ou não. Estava a ouvir, Graça. Querias perguntar alguma coisa? Não, ok. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes eles estão, eu digo, vamos fazer uma receita, quero que me faça bolo de chocolate. A forma como eles interpretam a receita, leem a receita,
fazem questões durante a receita, a forma como eles interagem entre eles, depois é utilizada sempre para fazer uma avaliação. Ou seja, no início, eles não sabem que eu estou a fazer esta avaliação. E eu faço isso normalmente porquê? Para que eles também sejam mais autênticos nas emoções que eles estão a transportar para aquela tarefa. Só depois é que eu vou explicando. Obviamente que tenho que ter cuidado, porque eu não vou avaliá-los definitivamente, porque eles não sabiam que estavam a ser avaliados para isto. Mas onde eu quero chegar com isto é, se eu souber que estou a ser avaliado pelo meu comportamento, então obviamente já estou a ser, vou-me portar bem, porque já sei que vou ser avaliado por isso. Se eu vou ser avaliado porque faço 20 questões em 50 minutos, então eu vou-me preparar para isso. Ou seja, para qualquer tipo de avaliação, eu vou preparar-me para isso e vou construir uma capa para me conseguir resolver melhor nisso. O que eu tento às vezes é fazer algumas rasteiras, digamos assim, em que as pessoas não estão a contar, em que estão a ser avaliadas também por esta parte emocional, pela sua gestão do processo. E muitas vezes isto no início custa-lhes, no 10º ano eles às vezes custa-lhes um bocado, mas depois começam a entender o processo. E o que me interessa aqui é que eles sejam capazes de ser um grupo que se consegue autogerir, sem estarem tão dependentes daquilo que é a orientação do professor constantemente. Porque todos devem concordar que isso cansa, obviamente. Mas agora faço isto, agora meto ali, mas então eu vou construir um computador, onde é que aperto os parafusos? Ou seja, a minha intenção com isto tudo é que eles sejam capazes de ser autossuficientes, que tenham capazes de ser autónomos, principalmente nesta questão emocional, porque muitas vezes nós não pensamos nisto. E isto, quer queiramos, quer não, todos os dias no nosso trabalho nós temos estas questões. Quem é que nunca é emocional? Todos nós somos emocionais de vez em quando, não é? Todos nós vamos trabalhando de certa forma emocional nisto. Para isso eu também tenho que saber autoconhecer, tenho que fazer um autodiagnóstico e só a partir daí é que sou capaz de o fazer. Isso requer obviamente que a gente se prepare de certa forma para isso. E no fundo estás a fazer a preparação para o ingresso no mercado de trabalho e para todas as mutações e todas as exigências que eles têm. O grande conflito que nós temos nas empresas normalmente parte da comunicação e da falha de comunicação e falha emocional das pessoas. Porque eu já trabalho em empresas há muito tempo e normalmente quando surge uma dificuldade, a nossa tendência é para que nós sejamos emocionais. Normalmente a nossa tendência é reagir. Obviamente que todos nós somos seres emocionais e por isso é que reagimos. E reagir não é mau. Mas se eu conseguir controlar essas reações, consigo gerir melhor as situações. Consegues agir e não reagir. Exatamente. Agora, obviamente que isto requer muita disponibilidade de cada um de nós, obviamente, não é? Eu acho que tínhamos aqui temas que dava um tema, e todos os 3 colegas que foram convidados, dava aqui quase um share talks para cada um. Eu não sei aqui, neste momento, se queres acrescentar mais alguma coisa, já estamos assim a ultrapassar a hora. Para mim, não, no fundo é dizer que também faço isso com as entidades e transportando isto para um caso concreto, só conhecendo muito bem uma entidade e conhecendo muito bem um aluno do ponto de vista emocional e da sua gestão, autogestão emocional, é que consegui que um aluno ingressasse nessa entidade, corresse muito bem o estágio e fosse contratado para depois continuar nesse. Isto é um exemplo em que isso funcionou muito bem, porque o próprio aluno fez um trabalho de casa muito grande. Ok? Antes de entrar, não é? Exatamente, ou seja, o próprio aluno desde o 10º ano assumiu e aceitou que tinha determinadas dificuldades. E estamos a falar de um aluno que chegou a sair porta fora, zangado comigo, em determinada avaliação que eu fiz, e não concordava com aquilo, mas essa pessoa tinha um acesso de raiva e de explosão incrível com determinadas situações. E eu mas essa não foi provocada, essa aconteceu. Ele não concordou, explodiu, entrou em stress com isso, mas isso foi precisamente a chave que me permitiu que ele entendesse o processo dele. E ele aceitou isso muito bem, conseguiu trabalhá-lo e conseguiu se encaixar perfeitamente. Eu depois só tive que dizer à entidade, este aluno até aqui funciona desta maneira, depois disto funciona desta. E a entidade percebeu, aceitou e as coisas estão a funcionar. Obviamente que isto consegue-se mais ou menos, não é com todos, mas é esse esforço que nós queremos fazer. Não há receitas para tudo, não é? Não, de qualquer maneira... tenho muitos exemplos e podia estar aqui a falar de muitos exemplos que aconteceram, mas também o tempo já vai longo.
Por isso, se calhar, podemos agora falar, se alguém tiver questões, e falarmos em particularizar alguma coisa, não sei. Pedro, muito obrigada. Pedro, não sei se ainda estás. Era só para Então, ter aqui 3 observações de contexto. Primeiro, dar os parabéns às 3 apresentações que foram aqui feitas. Acho que são complementares e têm muito a ver com aquilo que na área técnica nós desenvolvemos nas escolas. E fazer aqui então só as 3 observações àquilo que o Álvaro Diniz nos trouxe hoje. Primeiro, fazer este enquadramento vocacional que ele nos trouxe aqui, porque realmente esta questão do ensino profissional deveria passar por uma opção do aluno já consolidada, mas nós sabemos perfeitamente que um aluno aos 14 anos não tem essa percepção, muito menos às vezes os pais, do encaminhamento que poderão dar. E as escolas servem também para fazer esse encaminhamento da parte vocacional do aluno, e nem sempre tem tempo para o fazer, porque atualmente o processo de educação, e em concreto aquilo que está a funcionar no ensino profissional, não nos permite, digamos, esses luxos, que não são luxos, como é óbvio, mas que nos obrigam a atuar com uma celeridade que às vezes nós não temos sequer tempo para fazer essa pré-avaliação daquilo que, em termos vocacionais, o aluno necessitaria. Em virtude disto, também salientar que um polo como o de Guimarães, onde está o Álvaro Diniz, tem cerca de 2/3 de alunos sinalizados em termos de escola inclusiva. Portanto, onde toda esta questão surge agravada com a necessidade de encontrar aqui formas destes alunos se movimentarem, quer no campo da autonomia em determinados setores daquilo que será uma vida profissional, que já não vai ser fácil. Já não é fácil para alunos que estão neste momento com uma área vocacional bem vincada, menor ainda para estes alunos. Eu volto a frisar que o Álvaro Diniz recebe nas suas turmas cerca de 2/3 da população escolar sinalizada. Obviamente não são todos com as medidas mais agravadas, mas o que é certo é que nós temos cerca de 90 alunos no polo de Guimarães neste sentido. Depois só verificar, em terceiro lugar, esta questão da gestão das emoções dentro de uma sala de aula e a percepção de como é que se deve tratar determinados alunos. O Álvaro trouxe aqui um trabalho que o faz já há cerca de 4 anos com os alunos, na tentativa, diz ele, de que os próprios possam resolver os seus problemas. E isso é realmente encontrar aqui o ovo de Colombo. É preciso que o profissional da educação, neste caso o professor, perceba que tipo de monitorização deve dar dentro da sala de aula para que isto aconteça. E isso é que é verdadeiramente difícil, pode passar inclusive por formação, pode passar, como ele disse, com o apoio do OMA, que na Profiteca representa os gabinetes de psicologia, portanto os psicólogos. Tem aqui um trabalho que eu continuo a dizer que é um trabalho da comunidade escolar. Dentro de uma escola, nós vivemos num microcosmos, é um microcosmo que se há posterior, mas este microcosmos, onde claudica uma série de outras pessoas que estão à volta. Portanto, isto é quase como uma máquina que tem que funcionar oleada, mas nem todas as máquinas funcionam bem. Por isso é que existem os mecânicos que vão arranjar essas máquinas. Ora bem, aqui os professores são continuamente os mecânicos que estão a dar, pelo menos, ou a fazer manutenção a toda esta máquina, a toda esta engrenagem que tem que funcionar em pleno e tem que funcionar dentro de tudo aquilo que nós fazemos numa comunidade escolar. Tem aqui a parcela posterior, que foi aqui bem vincada com os parceiros, mas eu quase que diria que há aqui mais explorações no campo daquilo que é o reconhecimento de outras escolas que já evoluíram e que já trabalharam estes assuntos e que nós podemos ir beber
não talvez passar mimeticamente para a escola, porque há sempre adaptações possíveis, mas é nessa tentativa de melhorar todos os dias que eu acho que nós devemos tratar esta questão emocional. Hoje, e não só por causa da pandemia, hoje, como sempre, tem aqui um papel preponderante, porque nós sabemos a instabilidade, quer dos alunos, quer dos docentes, quer dos funcionários da escola, neste momento, porque a celeridade da própria sociedade assim o evoca. E, portanto, neste momento, eu acho que esta questão da gestão emocional de toda a gente que faz parte de uma comunidade escolar é bem trazida para estes fóruns. É preciso é que as pessoas tenham formação, percebam a importância que isto tem na comunidade e que os próprios alunos, que possivelmente são os menos responsáveis por o seu próprio insucesso, em muitos casos, porque vivem as tais questões que o Álvaro acabou de frisar, têm por trás uma série de problemas que se agudizam ou que se agudizaram nestes últimos anos, e esta velocidade, obviamente, tem que movimentar as escolas na percepção que está a encontrar realidades diferentes daquela que vivia há 10 anos. Portanto, só estas 3 notas, a questão vocacional, esta questão do enquadramento dentro de uma comunidade escolar e, obviamente, tudo aquilo que nós vivemos hoje no ensino profissional, que nos movimenta numa celeridade de abertura de turmas, de captação de alunos, de matrículas, etc., que nem sempre permite fazer este trabalho. Ora bem, não permitindo fazê-lo antecipadamente, até porque o decreto-lei que saiu há 5 anos não nos permite fazer uma seleção. Como? Não nos permitindo fazer isso, temos que o fazer depois dos alunos estarem dentro da sala de aula. E, portanto, acho que é todo pertinente nós fazermos este enquadramento e ouvirmos aquilo que o Álvaro nos disse com alguma crítica, obviamente, a tudo aquilo que se processa, nomeadamente no campo da avaliação, mas olhar para isto de uma forma muito séria nas nossas escolas. E desculpem estar a prolongar a minha abordagem. Muito obrigada, Pedro. Mesmo devido ao adiantado da hora, por mim tudo bem, e acho que está a conversa bastante interessante. Eu não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão aos colegas. Graça, se me permitisse, gostava só de dizer aqui 2 coisinhas muito rápidas. Primeiro, que tive muito prazer em ouvir as intervenções de hoje. Acho que foram questões fundamentais que cumprem na íntegra aquilo que é os objetivos destas partilhas de experiências. Acho que quem ouve estas realidades e estes esforços que são feitos fica claramente motivado a poder, de alguma forma, nas suas realidades, incutir estas formas de tratar de problemas que são complexos e que são a base da nossa atuação. Quer seja na desburocratização, para dar mais tempo às pessoas para tratarem das coisas que são fundamentais, quer esta componente da parte emocional, que não esperava que uma pessoa da área da pastelaria nos trouxesse uma profundidade tão forte e tão vincada daquilo que é um resumo do grande desafio profissional. E os meus parabéns a essa sensibilidade e prova o porquê dos bons resultados que são feitos em Guimarães e do sorriso que eu tive a oportunidade de verificar na cara dos alunos quando aí fizemos o evento da Geração Mais e saber que estes resultados não são por acaso. Obrigado a todos e foi um prazer e foi muito bem emprego este tempo que aqui tive com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Rui, pelas palavras. Eu não sei, eu também queria, não sei se há mais alguém que queira falar. De qualquer maneira, então, queria agradecer a estes 3 colegas que realmente, pela partilha, com diferentes contextos, mas que nos dão uma realidade a nível mais global, a nível também da digitalização de algum procedimento
relativamente à gestão do coordenador no acompanhamento do processo de formação em contexto de trabalho de uma forma mais próxima e mais agilizada, e depois aqui esta parte do foco do coordenador dentro da sala de aula, que os prepara realmente na componente, porque tem o privilégio também de estar na componente mais prática e mais técnica, que está mais com eles, e acaba um bocadinho de ser, vá lá, o mentor e uma referência para depois eles poderem ajudar a gostar do curso, não se desmotivarem, terem sucesso e serem enquadrados nestas dificuldades que o mercado de trabalho por vezes tem e nas culturas diferentes que vão depois enfrentar quando ingressarem em diversas empresas, logicamente. E eu acho que foi muito útil. Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Vamos agendar, eu estou disponível para tudo, portanto, vamos agilizar, se calhar, aqui algumas conversas mais focando-nos nestes assuntos, na questão emocional, na questão relacional, dentro da sala de aula, como coordenadores, e também a questão do procedimento, que eu acho que foi excepcional também a Digital apresentar isto, porque vai ajudar muito e no fundo, vamos ser muito mais eficientes em termos de resultado e também na termos da eficiência em termos do processo. E também agradecer à EPB de uma forma generalizada que nos colocou e no fundo, fez o chapéu para todo este processo e entrosou aqui este tema. Eu acho que tínhamos muito mais para falar e, portanto, estou disponível quando quiserem e quando entender qualidade, recursos humanos, colegas, podemos fazer mais fóruns sobre este assunto que eu acho que temos muito a explorar. Muito obrigada pela vossa disponibilidade mais uma vez e desculpem o atraso. Quer dizer, mas eu acho que foi bem emprego, eu acho que estivemos aqui todos satisfeitos, eu olho para as vossas caras e acho que vão todos encarar um novo dia e de uma forma um bocadinho diferente, porque acho que estamos todos no mesmo barco. E eu vou-me calar, senão nunca mais me calava, porque eu gosto também de fazer isto. E, portanto, muito obrigada e até uma próxima, está bem? Pode ser que haja uma segunda edição. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos.